Deseja aprender a desenhar a fim de criar seus próprios personagens? Eu posso te ajudar. Assista este tutorial até o fim e mostrarei a você, passo a passo, como transformar um bonequinho comum em um personagem de visual 100% original. Reproduza os procedimentos demonstrados neste vídeo e dessa forma você estará aprimorando seu desenho da figura humana. E para quem vai saltar o vídeo, depois não se queixe que não pode pagar por um curso de desenho. Para começo de conversa, vamos imediatamente remover o elefante no centro da sala. O que eu quero dizer com compor um visual 100% original? Ora essa, compreenda que a originalidade consiste na combinação de ideias ou conceitos distintos entre si. Toda composição original é necessariamente uma combinação de ideias. É essa combinação, é a articulação em si que torna um produto, que torna uma obra, que torna uma ideia original. Compreendem? Portanto, no que diz respeito ao visual dos personagens, o que torna um personagem diferente do outro, o que o torna algo original, não é o fato dele ser careca isoladamente, não é o fato dele ter uma barbicha, tá? Um cavanhaque, não é o fato dele usar luvas, não é o fato dele ter uma esmeralda no centro da luva, não é o fato dele usar cinto, ou mesmo mais de um cinto. Não, é a combinação desses elementos. É o número de cinto, é o formato específico de cada cinto e, mais importante de tudo, eu preciso enfatizar isso, é a articulação de todos esses elementos. Tá? Se você juntar tudo isso, cada cinta, cada luva, o formato específico da luva, o formato específico do corte, da barbicha, do cavanhaque, certo? Se você pensar no somatório desses elementos, você terá nesse somatório, nessa combinação e na especificidade dessa combinação, um resultado original. Assimile esse conceito no que diz respeito a histórias, no que diz respeito à composição do visual de um personagem, ou mesmo no que diz respeito à composição do perfil psicológico de um personagem. É isso que resulta na originalidade, uma combinação específica de elementos variados. Meu jovem padawan compreendeu a lição, compreendeu o conceito, compreendeu o princípio? Pois muito bem. Então vamos começar agora com o nosso passo a passo e você vai perceber como a partir do manequim, desde o manequim, você já pode fazer com que o seu personagem seja diferente de outros. Pense no círculo, pense no trapézio. Se você quiser originalidade desde a cabeça, você pode pensar: qual é a largura do trapézio, qual é a distância que ele se encontra do círculo? Esse trapézio, ele é mais largo, ele é mais estreito? Isso implica num rosto de formato distinto, num rosto diferente, tá? Segue-se o pescoço, você pode desenvolver o mesmo raciocínio para o pescoço. Qual é a altura e largura do pescoço? Isso vai resultar em pescoços distintos. De fato, se você pensar na altura e largura dessas peças, desses sólidos geométricos que compõem o manequim, desde a proporção, você estará pensando na composição de um personagem original. Como assim, professor? Cada personagem vai ter uma altura e uma largura, certo? Uns vão ser mais altos, outros vão ser mais baixos. Isso é o básico, tá? Uns vão ser mais magrinhos, mais estreitos, outros vão ser mais gordinhos ou musculosos, vão ser mais largos. A cintura do personagem pode ser mais estreita, pode ser mais larga. Então comece pensando em termos de altura e largura. Se você conseguir pensar essas distinções desde o manequim, desde o círculo, desde o trapézio, desde o retângulo que compõe o peitoral, você já estará gerando um resultado distinto de outros. Diz respeito à perna, alguns personagens vão ter, evidentemente, a perna mais fina, outros vão ter a perna mais larga. Muito bem, então comece pensando em termos de altura e largura, comece pensando em termos de proporção. No momento de definir a musculatura do personagem, o que é que você vai fazer? Você vai suavizar as linhas do esboço, vai suavizar essas linhas aqui do manequim. Para quê? Para acrescentar uma nova camada de detalhes. Nesse momento você vai pensar na musculatura do personagem. Não se trata apenas de pensar se ele é magro, se ele é gordo ou se ele é musculoso. Por exemplo, se o personagem é musculoso, tá? Vamos dizer que ele tem uma musculatura bem definida. A definição muscular de cada um de nós difere muito de um para outro. Tá? O mamilo às vezes tem um formato diferente do outro, certo? Em algumas pessoas as costelas aparecem mais que em outras. Algumas têm as suas gorduras, né? Os seus excessos de gordura são diferentes aqui de uma pessoa para outra, o caimento da gordura. Você deve pensar o formato dos músculos em sua especificidade e em sua individualidade. Como é a coxa desse personagem? Ela é mais larga em cima, ela é mais estreita embaixo. Tem algumas pessoas que têm isso aqui bem largo e essa parte mais de baixo bem estreita. De fato, cada músculo
Tem em cada pessoa um formato algo específico, trate de observar. Aprenda o básico sobre anatomia primeiro e em seguida passe a observar as distinções entre os músculos das pessoas. Existem essas distinções? Existem. Algumas pessoas são mais caneludas, alguns têm um antebraço mais comprido, não necessariamente são pessoas altas, tá? Alguns têm essa porção medial mais estreita, proporcionalmente falando. Claro que tão importante quanto pensar no formato específico de cada músculo, nos contornos da musculatura do personagem, como ficam seus pneuzinhos, sua barriguinha, ou se ele tem uma barriga dividida, uma barriga chapada, qual o formato específico da coxa. Tão importante quanto pensar nisso é pensar, claro, no formato da face, tá? Nos contornos da face e no formato dos pormenores faciais. Afinal, o nariz dele é maior, é menor, ele é narigudo, ou ele tem um narizinho arrebitado, ele tem um nariz largo. Afinal, quais são os contornos da face do personagem? Ele tem olhos mais puxados, ele tem olhos mais abertos. Você deve pensar em todos esses pormenores fisionômicos e anatômicos antes de partir para a próxima etapa. A próxima etapa consiste em pensar no traje e adereços do personagem. Ele usa relógio, ele usa calça. Que tipo de calça? É uma calça mais apertada? É uma calça mais larga? Claro que ele pode usar mais de uma roupa. Todas as roupas do personagem devem ser pensadas com igual esmero, tá? Elas devem de preferência refletir um pouco da personalidade desse personagem. As roupas, elas falam muito a nosso respeito. Você não deve ignorar o valor de tipo ou estereótipo, certo? Afirmado por um corte de cabelo, por um adereço. Ah, professor, mas existem pessoas que se vestem de uma determinada maneira, mas que tem uma personalidade que difere muito do estereótipo associado àquele visual. Você pode brincar com isso, você pode brincar com isso em suas histórias em quadrinhos, você pode usar isso a seu favor, você pode brincar com os contrastes gerados entre visual e ações assumidas, realizadas pelo personagem. Tente associar isso à pesquisa e à aplicação de boas referências. Por exemplo, no que diz respeito a uma calça. Você sabe, uma calça pode ter ou não cortes, estampas diferenciados. E tudo isso, esse corte, tá? Esses cortes, essas estampas, eles vão estar tornando o teu desenho cada vez mais distinto de outros. Pratique as lições que são realizadas, que são demonstradas ao longo dos vídeos. E eu tenho certeza que se você estiver aplicando isso repetidas vezes, não uma, mas repetidas vezes, você tende a melhorar o seu desenho, sim. Especialmente se você é um iniciante, se você está começando, se você ainda não tem essas noções, tá? Você tende a melhorar muitíssimo. Grato por ter me assistido até aqui. Eu aguardo em um de nossos próximos vídeos.